Olá, boa tarde no Brasil e boa noite em Portugal. Professora Sara, é um prazer estar aqui com você, mais um dia do nosso evento. E eu gostaria de apresentar a todos que estão aqui conosco a professora Sara, professora da Universidade de Coimbra, a quem tenho muita admiração pelo trabalho e as pesquisas que vem desenvolvendo em diversos temas, e é um prazer muito grande estar aqui com você. Olá, boa noite a todos e a todas, boa noite aqui em Portugal, boa tarde ainda aí no Brasil. De facto, nós as duas temos aqui que fazer estes agradecimentos iniciais uma à outra, porque trabalhamos muito bem as duas, gostamos muito destas temáticas, destes assuntos, e portanto é para nós uma alegria muito grande estar convosco nesta noite para mais uma segunda sessão do segundo seminário Pontes entre presencial e digital. E antes de nós apresentarmos os convidados desta noite, só lembrar-vos, porque já nos acompanham, nós sabemos que já vem do ano passado este seminário, e eu estou certa, e a Ilka também, que há muita gente que já nos acompanhou ano passado e continua connosco este ano, e percebe esta lógica do presencial e do digital, não é? Esta ideia de que uma coisa tem que existir com a outra, e só ganha, só beneficia quando as duas colaboram, quando as duas interagem. Presencial físico, presencial digital, o digital nos ambientes presenciais, o presencial na ideia de nós estarmos presentes uns com os outros. Portanto, estas pontes que nós queremos para o nosso seminário são esta ligação que tem que existir mesmo. A educação não existe se não houver esta ligação entre presencial, entre digital, virtual, analógico, enfim, todos estes termos que nós vimos falando, todos estes conceitos que se têm discutido no último ano, e que nós queremos, eu e a professora Ilka, quando imaginámos este seminário o ano passado, já foi em março de 2020 que nós começámos a pensar nisto, queríamos mesmo esta lógica de que não há presença física ou não há um aproveitamento de tudo aquilo que pode ser a presença física se não usarmos os ambientes digitais. E o ambiente digital perde, de certeza, se não houver esta presencialidade como é aquela que nós sentimos hoje em dia. Portanto, é um prazer para nós as duas estarmos convosco hoje para falar de uma temática, o tema de hoje, que tem a ver com blended learning, e-learning, com ambientes híbridos. Vamos ter dois convidados esta noite, a professora Neuza Pedro, que é aqui professora em Portugal, o professor Luciano Sattler, que é professor aí no Brasil, e que vou eu já aproveitar para apresentar. Vai ser ele que vai iniciar a conversa desta noite, como é hábito. Uma apresentação inicial, a professora Neuza depois a seguir também apresentará, e depois teremos um momento de debate, portanto ficaremos atentas, eu e a professora Ilka, às perguntas que vão surgindo e às conversas que vão surgindo no chat, para depois conversarmos um pouco mais a seguir à apresentação dos nossos dois queridos amigos, colegas, professores, pesquisadores. O professor Luciano Sattler é doutor em administração pela FE, na Universidade de São Paulo, e membro do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, da ABED, é membro também do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e é também membro do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É vice-presidente da SUSECO Minas, reitor do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks, e foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Portanto, que prazer enorme. Ilka, se ainda quiseres dar aqui um cumprimento ao professor Luciano, mas é para nós um prazer muito grande tê-lo connosco nesta noite. Gostaria de agradecer muito o convite, né, que foi aceito pelo professor Luciano, professor, um amigo querido, em que também tem estado em várias frentes falando sobre essa temática que ele vai abordar hoje, com uma competência que é sem igual. Então, por isso, pensamos no seu nome, professor Luciano, para debater conosco, para partilhar ideias nesse sentido do ensino híbrido, o que muito tem sido discutido, o que muito tem sido falado, talvez de formas equivocadas, mas o que a gente realmente precisa e o que a gente quer muito hoje partilhar com os nossos participantes do evento, com todos que nos acompanham, é exatamente uma perspectiva do que é pensar esse ensino híbrido de uma forma que possa realmente potencializar. Sei que o senhor vai falar um pouco sobre a educação básica, mas a gente pensa nesse contexto amplo, né, desse ensino híbrido. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Professora Ilka, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com você, com a professora Sara, com o nosso pessoal da UEMA e também de outras instituições do Brasil inteiro, até de fora. Eu creio que essa realização que vocês trazem aqui nesse momento que o nosso país e o mundo atravessa é da maior importância. É da maior importância. É realmente a gente discutir o futuro com esperança, e esperança ajuda a fortalecer o sistema imunológico e afasta essas doenças, essas coisas da gente. E eu estou muito confortável aqui hoje, já quero falar com os nossos participantes, porque vocês podem fazer qualquer pergunta existencial, espiritual, amorosa, financeira, perguntas difíceis que, se vier pergunta difícil, eu já passo para a professora Sara e para a professora Ilka, que elas são feras, sabem tudo de EAD, Blended Learning, e vão poder responder vocês. Então, estou tranquilo e acho que vai ser um momento muito satisfatório para todos nós. Muito obrigado. Posso seguir? Pode seguir, professor, fazer sua apresentação. Vamos trabalhar aí nesse tempo de 25 a 30 minutos, fique à vontade. E depois, então, já vamos aguardar aqui as perguntas no chat para lhe fazer. Como a gente vai tratar de ensino híbrido, então imagino que a gente pode hibridizar aí muitas das questões aí que possam ser perguntadas aqui pelos nossos participantes. Tá, excelente. Eu preparei aqui, né, uma apresentação apenas para orientar o nosso pensamento, e essa apresentação também já disponibilizei para a professora Ilka, e fique à vontade de disponibilizar aos participantes, tá, professora Ilka? Está visível para vocês o slide? Já conseguimos ver, professor. Então, o título, né, que nós demos foi E-Learning, B-Learning, que é exatamente o Blended Learning, o ensino híbrido, né? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que ensino híbrido não é uma boa tradução do inglês, porque o inglês fala de blended learning, a ênfase está na aprendizagem, e o ensino híbrido, a ênfase está no ensino. Ano passado eu tive uma discussão boa com o professor José Pacheco a respeito disso, e ele falava que ele não aceita esse nome ensino híbrido por causa disso. Parece que é uma ênfase no modelo tradicional, já ultrapassado, que não funciona, de uma ênfase no ensino e não na autonomia do aluno, não no protagonismo do aluno, que do inglês é o blended learning, né? Foca na aprendizagem. Mas nós no Brasil estamos usando essa terminologia e, por incrível que pareça, parece que até o Conselho Nacional de Educação já está até querendo normatizar o ensino híbrido no Brasil, conforme eu participo do Fórum Nacional de Educação, e na semana passada isso foi informado lá, né? Então, vamos falar sobre ensino híbrido, né? Claro, nesse contexto que nós estamos vivendo da aceleração pandêmica, né? O distanciamento social que impôs a quase 2 bilhões de alunos e professores no mundo inteiro reaprenderem a aprender, reaprenderem a ensinar, usando todas as ferramentas que estivessem à disposição e muitas vezes padecendo da falta dessas ferramentas. É muito comum professores e professoras que não tiveram capacitação adequada, não têm equipamentos adequados, fazendo grandes sacrifícios para poderem minimamente levar a escola até o aluno. Nossa ênfase aqui vai ser na educação básica, mas você pode fazer também perguntas relacionadas ao ensino superior, tá? Não tem problema nenhum. E o que é que a pandemia acelera? Né? Muitas coisas, nem todas boas. Nós temos que lembrar que nós temos que pensar que quando acontecem grandes eventos de mudanças paradigmáticas na sociedade, também há saltos na ciência. E aqui nesse gráfico a gente tenta mostrar, uma coisa é a ciência normal, a forma como as coisas sempre foram feitas. Outro estágio é a pesquisa extraordinária, quando você tem que experimentar seriamente algo novo para enfrentar uma crise.
Então, essa aceleração de algo que nós ainda esperávamos, quem estuda educação à distância, o uso de tecnologias digitais na educação, esperávamos aí 5, 10, 15 anos para acontecer, foi acelerada e aconteceu toda de uma vez em um ano, com vários problemas, mas também várias possibilidades e aprendizagens no processo. E aí você tem a fase seguinte, que é a adoção, não volta a mesma prática anterior, tem uma adoção de coisas novas, aí você tem um caminho aberto para desenvolver novos modelos mentais, que é o mais importante do que a tecnologia, e aí, finalmente, lá no estágio 4, desculpa o erro aqui, você tem a consequência, o ponto em que o novo paradigma passa a ser reconhecido como dominante. Então, a expectativa é que, quando voltarmos à normalidade, de termos a possibilidade de encontros presenciais com todo mundo na escola, não vai voltar do mesmo jeito. As pessoas vão adotar mais intensamente as tecnologias digitais de informação e comunicação e também vão fazer mais uso do chamado ensino híbrido, essa abordagem que nós vamos tratar aqui hoje, né? Eu ouvi uma frase semana passada no GEDUC, um congresso grande na área educacional, trazida por esse profissional aí da Tecnisa, e ele diz, olha, a verdade é a seguinte, ou você é ponto com, ou você é ponto fora da curva, né? Se você está falando de uma organização, né, de comércio, ponto com, mas no nosso caso aqui, ou você é ponto edu, ou você é ponto fora. É trazer a lógica da transformação digital para a escola, para a universidade, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. E nós temos que lembrar de que realidade que nós estamos saindo. Toda vez que vocês verem uma indicação bibliográfica aqui no slide, tem um slide ao final, onde ela está completa, tá? Pode ficar tranquilo. Então, primeiro, nós temos problemas sérios de acesso no Brasil. As pessoas não têm acesso a tecnologias, às vezes nem acesso normal à escola pela distância. Nós estávamos em 2020 com cerca de 1,5 milhão de jovens até 17 anos que não estavam matriculados nas escolas, né? E a pandemia agrava esses nossos problemas. Problemas de fluxo, frequência, abandono, evasão, promoção à série seguinte, repetência, conclusão da educação básica, tudo isso se reflete na chamada distorção idade-série. A questão da qualidade, porque nós somos um dos últimos países do mundo a universalizar o acesso à educação básica, muito recentemente, 25 anos atrás. No entanto, estamos enfrentando um problema grave que os alunos e alunas terminam o seu período de educação formal, aqueles que conseguem terminar, e estão com déficits muito sérios de aprendizagem. Déficits de aprendizagem. Muitas vezes terminam como analfabetos funcionais. Isso é grave na sociedade da informação, em que é uma sociedade baseada no conhecimento e que cada vez mais o emprego, o trabalho, a possibilidade de encontrar sentido no mundo, significado, passa pela possibilidade da crítica, do pensamento crítico, e isso pede uma educação de boa qualidade. E, por fim, não menos importante, a equidade, ou seja, já sabemos que a desigualdade socioeconômica afeta o desempenho dos alunos. Gênero, raça, exclusão social, escolaridade dos pais, evidência de riqueza familiar e bens educacionais da casa, tudo isso vai dizer se o aluno tem mais acesso, menos acesso, vai melhor ou vai pior no desempenho na escola. Então, nós temos esse desafio na escola, o desafio da qualidade e da equidade. E, infelizmente, a pandemia agrava os nossos problemas nesses desafios de melhorar a qualidade e de aumentar a equidade. Por quê? Alguns números para a gente relembrar aqui, né? Nós temos aí na educação básica brasileira 47, 48 milhões de alunos, sendo 38 milhões e meio da educação pública. Dentro das dependências administrativas, pensarmos nisso,
quase a metade das escolas brasileiras, das matrículas brasileiras, estão em escolas municipais e 32% em escolas estaduais. Porém, quando nós olhamos nas escolas municipais, no ensino fundamental, falando de internet no ano de 2020, somente 52% delas tinham banda larga. E somente 23,8% delas disponibilizavam internet para os alunos. E somente 33,7% usavam a internet para as práticas de ensino e aprendizagem. Quando nós vamos para as escolas estaduais, e falando de ensino médio, de novo sobre a internet, nas escolas estaduais, 80,4% tinham acesso à banda larga, 64,6% disponibilizavam a internet para acesso pelos alunos e 72% utilizavam a internet para relações de ensino e aprendizagem. 36% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam a escola ou instituições de ensino superior tiveram dificuldades para acompanhar as aulas por falta ou baixa qualidade da conexão de internet. E eu tenho conversado com algumas secretarias municipais, tenho feito eventos com a Undime, e os dados que nós temos da rede municipal são maiores. Nós estamos falando aí de cerca de 50% de alunos que, nesse último ano, tiveram pouco ou nenhum acesso à escola por falta de equipamentos, falta de internet, falta da oferta pela rede adequada, professores usando o WhatsApp. E aí o próximo índice mostra aí que, em 2019, falando de presença de ambiente virtual de aprendizagem, somente 10% das escolas municipais tinham um AVA. Somente 19% das escolas estaduais tinham um ambiente virtual de aprendizagem. Então, no ano passado, a maior parte de quem teve algum acesso foi via o WhatsApp. E aí eu trago essa pesquisa, né, do Instituto do NIC, né, o Núcleo de Informação e Comunicação, lá que trata da governança da internet no Brasil. Eles fizeram esse painel TIC Covid 2019, pesquisa sobre o uso da internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. E nessa terceira edição, fala sobre o ensino remoto e teletrabalho. Se vocês receberem a apresentação, clicarem nessa imagem, vocês vão à fonte na internet. É uma pesquisa muito rica. E nessa pesquisa fala que, eu quero destacar aqui, das barreiras para acompanhamento de aulas ou atividades remotas por classe. E chama a atenção a dificuldade para tirar dúvidas com os professores. Ou seja, nós adotamos o ensino remoto com pouca ou nenhuma interatividade, né? E aí, é claro, tem os problemas de falta ou baixa qualidade de conexão à internet, falta de estímulo para estudar. E olha aqui, baixa qualidade do conteúdo das aulas, isso é muito sério, né? Falta de espaço adequado para o aluno estudar, falta de tempo para estudar, falta de acesso aos materiais de estudo, falta de equipamento para assistir às aulas. E eu quero chamar a atenção que às vezes a gente acha que o maior problema é falta de equipamento. Não. Aqui, entre os maiores problemas, está a falta de interatividade e a baixa qualidade do material didático, do conteúdo, da aula em si, o que reflete um problema de capacitação e de devido suporte aos professores para poderem exercer o seu ofício. O que nós tivemos aí foi professores fazendo um sacrifício com seu celular, com seu dinheiro, com a sua internet, o seu plano pré-pago, pós-pago, para poder atender os alunos numa situação muito emergencial e, portanto, muito precária. Ainda, motivos para não acompanhar as aulas ou atividades remotas, falando de usuários de internet com 16 anos ou mais, né, que não acompanharam as aulas
ou atividades ofertadas pela escola ou universidade. E olha só, precisou buscar emprego, precisou cuidar da casa, dos irmãos, filhos, outros parentes, não sente motivação para assistir às aulas, não conseguiu, não gosta de estudar à distância, não tem acesso à internet, é de baixa qualidade, falta equipamentos para acessar as aulas. Olha que perigoso aqui. A escola não ofereceu aulas ou atividades do curso. Muitas vezes as redes não conseguiram ainda se organizar. O professor está fazendo isso no individualismo, por meio do WhatsApp. Não tem mais condições financeiras de pagar pelo curso. Não quis estudar durante a pandemia, aumentou muito a depressão, né? Decidiu parar de estudar e vai abandonar a escola. Esteve doente ou impossibilidade de assistir às aulas. Esteve de férias durante o período de pandemia. Ó, vou tirar férias do mundo, né? E, por fim, dos recursos utilizados por alunos de escolas públicas entre 6 e 15 anos para acompanhamento de aulas ou atividades remotas. Olha lá, site, rede social, plataforma. Na verdade, as pesquisas apontam que nas redes públicas o principal meio foi o WhatsApp. O WhatsApp do professor é o principal meio. Material impresso entregue pela escola, aplicativo da escola, canal televisão, rádio e presencial. Pouquíssimos tiveram acesso a um ambiente virtual de aprendizagem organizado. O resultado são alunos e alunas que não aguentam mais o tempo de tela. Nas escolas privadas, a maioria migrou para o Zoom ou outro mecanismo e estão com 4, 5, 6, às vezes 7 horas de aula expositiva, com pouquíssima interação no meio da tela, por meio da tela. Os alunos não suportam mais. A crise das janelas fechadas é uma reação a essa transposição do modelo de aula expositiva que já não funciona no presencial para as telas. É o que nós estamos assistindo, com impactos de que alunos deixam de aprender o que deveriam aprender, e não só isso, alunos regridem, alunos esquecem o que tinham aprendido antes da pandemia. Nós vamos ter desafios grandiosos aí no retorno das aulas na normalidade, né? Isso lembrando que o que já estava comprovado no presencial. A sala de aula tradicional, ela tem um impacto muito pequeno na aprendizagem, os alunos aprendem pouco. O impacto da sala de aula tradicional é menor do que a instrução baseada em computador, que é menor que a instrução interativa, é menor do que o sistema de tutoria, é menor do que o sistema inteligente. E o ápice seria a tutoria individual, que é o modelo da escola socrática, né? Aquela ideia de alguém, um sábio, acompanhando o aluno o tempo todo, ensinando a viver, ensinando todos os aspectos. Mas de todos, as pesquisas nos apontam, e aqui tem a bibliografia, vocês vão ver, e é de 2021, que a sala de aula tradicional é a que tem pior impacto no desempenho de aprendizagem do aluno. Nós temos uma escola que foi criada para a sociedade industrial e nós estamos com um perfil de aluno da sociedade da informação. Esse perfil de aluno, por exemplo, ele aprendeu mais palavras com as telas, com o celular, com a televisão, com o TikTok, aprendeu mais palavras com as telas do que com a sua própria mãe. É a primeira vez que nós temos isso. É um novo perfil de aluno que já não suporta a sala de aula tradicional. E aí a gente fez o quê? Transpôs a sala de aula tradicional, a mesma dinâmica, para as telas. Ficou pior ainda. Mas é o que foi possível. E aí a grande discussão é o retorno nesse modelo de ensino híbrido. Então, lembrando que o híbrido é essa mescla entre o presencial e o online, como já foi falado aqui pela professora Sara e pela professora Ilka. E eu deixei um material adicional para vocês, que eu não vou abordar agora, que existem 6 tipos de ensino híbrido. 6 tipos de ensino híbrido.
e que você pode adotar diferentes tipos com a mesma turma em diferentes dias. Você tem que usar uma forma criativa. O modelo de ensino híbrido que você vai adotar depende do campo do conhecimento, da idade do seu aluno, das condições da sua escola, das condições do professor, uma série de condições para você poder escolher dentre os vários tipos de ensino híbrido, e eu te convido a você conhecer esses tipos nessa apresentação ao final. Eu não vou detalhá-los aqui. Vamos usar de criatividade, mas entendendo que o ensino passa a ser híbrido no pós-pandemia. Vai ser uma exigência das famílias e dos alunos. E quais são os componentes para você organizar, né, preparar o seu ensino híbrido? Primeiro, pensar como que você vai organizar o seu conteúdo. Lembrando que se você está falando de educação básica, você precisa organizar o seu conteúdo já tagueado conforme as habilidades previstas na BNCC, para que isso possa facilitar, inclusive, a chamada web semântica, e você poder atrelar a sua avaliação de aprendizagem, que tem que ser repensada, a avaliação de aprendizagem, conforme os conteúdos percorridos nas trilhas de aprendizagem dos alunos, que devem ser o mais personalizadas possível. O quanto de mediação individual você vai reservar no seu modelo de ensino híbrido, seja com o professor que está com o aluno no presencial, seja com o professor que estará com o aluno no online. Pode haver uma coincidência ou não dos dois docentes. Quais são as atividades e qual é a carga de atividades colaborativas que você vai reservar para o seu modelo de ensino híbrido e qual é a carga de atividades autoinstrucionais muito bem planejadas, de forma interessante, para que os alunos também dediquem ali o seu tempo de carga horária no curso. Como se dará a mediação em grupo? Como você vai privilegiar o chamado ensino entre os pares, o peer-to-peer? Como apresentar os objetivos de maneira clara, os objetivos de aprendizagem? Como apresentar o conteúdo, lembrando do chamado design universal? Nós já temos que fazer os nossos conteúdos acessíveis às pessoas que tenham algum tipo de deficiência física. A avaliação de aprendizagem ser repensada, de preferência atrelada ao estilo de aprendizagem de cada aluno, conforme a teoria de Gardner e subsequentes. E a comunicação geral, aquele espaço que vale para todos os estudantes. Esses são os componentes que você vai levar em conta ao planejar o seu ensino híbrido. Na prática, nós estamos falando de uma mudança de larga escala no sistema educacional e na escola em si. Essa mudança de larga escala vai nos levar a pensar nas novas arquiteturas. Temos que ter espaços educacionais que privilegiem a interdisciplinariedade e até a transdisciplinaridade. Temos que ter espaços flexíveis, temos que ter espaços que permitam a personalização das relações de ensino e aprendizagem e a multidirecionalidade, aluno ensinando aluno, no mesmo espaço, diferentes atividades sendo realizadas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que repensar a arquitetura das nossas escolas. Novos currículos, projetos pedagógicos que equilibrem pesquisa, ação, o ensino de hard skills, de soft skills, a autonomia docente e, especialmente, aproveitar, como nós estamos fazendo agora nessa atividade com Portugal, as possibilidades de internacionalização que esses recursos trazem para nós. Novas metodologias, relações de ensino-aprendizagem que privilegiem o peer-to-peer, que eu disse, o ensino entre os pares, a formação de comunidades de aprendizagem, a mentoria, que aí envolve muita empatia, que é fundamental, conforme Rogers, vocês sabem, produção colaborativa de conhecimento, o uso de metodologias ativas. Não é blended learning se não tiver metodologia ativa. Vou repetir. Não é blended learning se não tiver metodologia ativa. Tá? E o blended learning
como nós já vemos falando. E aí o meu convite a vocês, nessa frase aí do futurólogo, né, Leonhardt, a sua habilidade de pensar a partir do futuro, ao invés de pensar sobre o futuro, vai determinar o seu sucesso ou a sua irrelevância. Nós estamos em um momento de mudança paradigmática. O século XXI finalmente começou. Então, nós temos que preparar as nossas escolas para serem espaços de segurança, segurança sanitária, segurança contra a violência, segurança para as famílias, uma escola conectada com professores e funcionários e famílias e alunos capacitados para inserir as tecnologias digitais de forma cada vez mais intensiva no processo de aprendizagem, nas relações de ensino e aprendizagem. O material que eu disse para vocês, aqui estão as referências, os recursos adicionais, aqui eu trato os tipos de ensino híbrido, com a fonte do artigo científico que, após uma ampla pesquisa, eu recomendo para vocês, os 6 tipos de ensino híbrido, para vocês se planejarem. Convido vocês a assistirem esse vídeo do Howard Gardner, está aqui também o link, disponível no YouTube. Esse vídeo do professor Manuel Castells, em que ele aborda as mudanças na escola a partir da internet. Esse meu artigo sobre o modelo europeu de maturidade para Blended Learning, se você trabalha numa secretaria municipal ou estadual de educação, isso aqui vai te ajudar muito, tem um checklist interessante. Esse artigo que eu escrevi logo no início da pandemia, Educação pós-pandemia e urgência da transformação digital. Esse infográfico que eu falo sobre competências para a economia digital e a mudança em larga escala na educação. E esse artigo que eu publiquei em 2012, o livro da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, está à sua disposição de graça, e lá tem esse meu artigo que fala sobre esse novo perfil do aluno e a sala de aula virtual. Tá? Correndo um pouco, essa é a apresentação que eu quero deixar aí para vocês, que eu espero que seja útil. Tem muitos links nelas. Vocês podem me encontrar aí no LinkedIn também, fácil, para a gente poder conversar. E aí eu quero, então, chamar a professora Sara e a professora Ilka aqui de volta, para que nós possamos aí ver se temos alguma pergunta, algo que possamos acrescentar aí. Olá, professor Luciano, muito obrigado, uma reflexão bastante pertinente. E a gente queria combinar que ficasse as perguntas para o final, Luciano, tudo bem? Tá ótimo, tá tudo bem. Então, a professora Neuza já está conosco, um prazer enorme tê-la conosco. E, Luciano, daqui a pouco voltamos para... Tem já aqui muitos questionamentos, algumas outras partilhas que nós gostaríamos de fazer, professora Sara. Então, deixamos as perguntas para o final, certo? Tá. Bem-vinda, Neuza. Olá, muito boa tarde a todos. Foi um prazer ouvi-lo, professor Luciano. Fiquei muito agradada com a sua fala. Queria também cumprimentar a professora Ilka e a professora Sara Trindade, principais responsáveis por eu estar aqui hoje, agradecendo muito o convite que me endereçaram e ao qual prontamente respondi. Muito obrigada a ambas. Se me permitirem, eu vou então cumprir aquilo que prometi. Eu vou fazer uma pequena apresentação da sua bio, porque realmente não teríamos um tempo muito grande para apresentar toda a sua trajetória na educação, mas eu gostaria que os nossos participantes conhecessem um pouco do que a senhora vem hoje pesquisando e o que hoje tem sido tão importante para Portugal, mas também para o Brasil, já que a Neuza tem várias parcerias no Brasil. Então, deixa eu apresentar. Professora Neuza Pedro, é professora auxiliar com agregação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem doutorado em educação com especialidade em TIC na educação, possui formação e é pós-graduada em ITITM pela Universidade de Edge, na Noruega, é isso, professora? Adgar. E online, creio que é uma outra pós-graduação em Online Assessment pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Integra atualmente o Conselho Científico Pedagógico da Formação Continuada de Professores,
assume a coordenação do mestrado em Educação e Tecnologias Digitais do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e assumiu entre 2010 e 2019 a coordenação do Laboratório de Elaine na Universidade de Lisboa. Então, essa é uma pequena bio para já colocar e sensibilizar os nossos participantes, conhecer um pouco mais do trabalho da professora Neuza. Sara, gostaria de dar as boas-vindas à professora Neuza e já passamos à apresentação. Vou mesmo só fazer a boa noite, mas sem demorar nada. Agradecer muito à Neuza de estar connosco, porque para nós aqui em Portugal já é mesmo noite de sexta-feira, portanto nós agradecemos sempre muito aos nossos convidados portugueses este esforço por estar numa sexta-feira à noite connosco. Nós estamos com imensa gente a assistir-nos, só para relembrar-vos aqui, nós na semana passada tivemos mais de 2.000 visualizações e acompanhamento disto, portanto para nós é muito importante ter os nossos amigos, os nossos colegas, estes pesquisadores fantásticos que temos em Portugal e no Brasil, e dar a conhecer o trabalho todo que vimos desenvolvendo. Portanto, eu nem vou gastar mais tempo nenhum, porque o importante é ouvirmos a professora Neuza, isso é que conta. Só dizer mesmo que estamos muito felizes as duas por termos aqui estas personalidades hoje para falar de assuntos que nós sabemos que eles trabalham muitíssimo bem e, portanto, que vamos sair todos aqui de uma sexta-feira à tarde ou à noite muito mais ricos com aquilo que vamos partilhar. Portanto, professora Neuza, é um gosto imenso tê-la connosco. Aliás, nós estamos tão próximas uma da outra e quase que só nos vermos nestes ambientes digitais, que isto é incrível, porque o nosso país é muito pequenino e nós podíamos estar muito mais próximos, mas é muito, muito, muito grato para nós poder estar connosco. Portanto, professora Neuza, vamos ouvi-la e depois vamos conversar, os quatro, vamos ter essa oportunidade e por isso ressalvamos, vão fazendo as vossas perguntas, já houve aqui algumas para o professor Luciano e agora para a professora Neuza com certeza também. Muito obrigada. Muito obrigada eu a ambas pela vossa gentileza no convite e dizer-vos que é também para mim muito grato esta oportunidade, porque realmente o professor Luciano deixou-nos aqui imensas ideias brilhantes e, portanto, eu já ganhei apenas pelo convite que me foi endereçado. Eu vou tentar corresponder ao nível de qualidade que o professor Luciano estabeleceu, permitam-me não criar grandes expectativas, está bem? E, portanto, eu vou começar por partilhar o meu ecrã convosco. E vou então garantir que a minha apresentação fica disponível para a vossa visualização. Só um minuto. Ora, espero que me estejam a ver neste momento. Já conseguem ver a minha apresentação, certo? Já conseguimos, professora. Perfeito. Ótimo, ótimo. Então, eu vou tentar, em certa medida, corresponder aqui a um desafio que me lancei a mim mesma e que convosco partilho sobre a adequação conceptual àquilo que temos vindo a viver no presente momento, porque do ponto de vista internacional, do ponto de vista português, portanto nacional também, tenho visto inadequadamente utilizado conceitos que me são particularmente queridos e sobre os quais tenho trabalhado e que eu acho que merecem ser repostos no seu lugar. E, portanto, correspondendo também àquilo que foi o título dado a esta tarde de sexta-feira para nos reunir em conjunto. E, neste sentido, eu gostava de indicar que, trazendo-vos alguma das documentações de base que acho particularmente relevantes para o momento atual, indicar que, no contexto português, quando efetivamente a pandemia aconteceu, portanto, no ensino básico e secundário e superior, o vosso ensino fundamental, médio e superior, vivemos um processo de alteração naquilo que é a legislação e todos estes sistemas passaram para ensino à distância. Ora, efetivamente, quando a comunidade científica começou a tomar contacto com esta alteração no sistema educativo mundial, que transitou todo para uma modalidade não presencial, encontramos exatamente literatura de referência que procurou pôr os pontos nos is, procurou efetivamente alocar um conceito que representasse o que estamos a viver e não deixar que, inadvertidamente, o conceito de educação à distância fosse usado sem o devido cuidado. E, portanto, é bom sinalizar que o que temos vindo a viver desde há um ano a esta parte
e esperemos nós, não por muitos mais meses, mas sabendo que vai efetivamente prolongar-se ainda no tempo, não deve e não pode, nomeadamente no seio da comunidade científica, mas mesmo mais alargado na sociedade civil, ser equiparado a ensino à distância. Eu trago-vos aqui alguma literatura que suporta esta mesma etiquetagem, portanto, a designação de que o que temos vindo a viver é efetivamente ensino remoto de emergência, porque não é um termo novo, porque já vem sinalizado na literatura para outras situações catastróficas do ponto de vista climatérico, do ponto de vista social e humano, mas que realmente também fizeram encerrar sistemas educativos em situações temporárias, como é o caso do furacão Katrina, não é? Que no contexto de Nova Orleans efetivamente tornou remoto toda a atividade educativa naquele estado. Outra situação muito particular, exatamente no contexto das universidades na África do Sul, porque por motivos sociopolíticos, estiveram encerradas intermitentemente durante 2 anos, e, portanto, este conceito, do meu ponto de vista, é muito importante de usar e de passar a usar adequadamente para referir-se àquilo que temos vindo a viver. E, efetivamente, o que é que ele representa, exatamente porque é que não é educação à distância. Porque a educação à distância tem uma história, tem uma longevidade, tem um caminho, talvez não muito seguro, talvez não muito sólido e não desprovido de erros, mas tem um caminho que se tem vindo a fazer, no contexto do Brasil mais longo, com maior história, no contexto português talvez num sentido mais limitado, mas essa história precisa ser respeitada. E é uma história que procurou, sobretudo, levar a que o processo educativo se equilibrasse no foco, tanto na dimensão ensino como na dimensão aprendizagem. E, efetivamente, o ensino remoto de emergência, o Emergency Remote Teaching, é uma lógica centrada no processo instrutivo, na garantia de que realmente se continua a ensinar, não tanto garantir que se continua a aprender. Alicerça-se e tem-se alicerçado maioritariamente em tecnologia síncrona, nomeadamente daquele tipo que estamos aqui a utilizar hoje, e procura, e este ponto é muito importante, responder a uma situação de crise, logo atua de forma rápida, é suposto acontecer temporariamente, desejamos nós, tão temporariamente quanto possível, e respondendo a requisitos mínimos e, portanto, não procura garantir patamares de qualidade como aqueles que desejaríamos, não procura até corresponder aos referenciais, como há pouco o professor Luciano indicou que temos no contexto europeu, que definem o que é que são, efetivamente, práticas de qualidade em online education, mas procura-se, sobretudo, garantir que se continua a ensinar. Procura-se garantir que o direito à educação persiste. Além disto, não tem modelos de base, não tem sistemas de apoio que realmente o suportem. É desprovido de planificação, é desprovido de modelos orientadores, não tem tanta preocupação e muitas vezes não encontra sequer tempo para garantir informação sobre o público-alvo, ou seja, os alunos que temos do lado de lá, e, como há pouco enunciei, descentra-se muito da preocupação com a aprendizagem e, sobretudo, quando o faz, falo centrado no exercício do currículo e muito menos no desenvolvimento de competências, que é e deve ser, na atualidade, uma preocupação por parte dos professores, independentemente do nível educativo em que estejamos a centrar-nos. Este ensino remoto de emergência é desenvolvido neste momento por a grande maioria de nós e, portanto, nem todos tivemos oportunidade, mesmo um ano após este processo ter sido iniciado, ganhar noção, ter feito formação sólida, consolidada, sobre aquilo que são noções básicas de instructional design. Não tivemos tempo, não tivemos oportunidade, tivemos que responder, lá está aquela demanda imediata e, portanto, não temos noção de como se configura adequadamente um sistema, não conseguimos perceber o que é importante definir no interface. No máximo, somos responsáveis pelos conteúdos que organizamos, mas ainda assim, organizamos como nos fazem sentido a nós e não tanto pensando na experiência educativa que proporcionamos aos nossos alunos. E, portanto, tudo isto faz com que saibamos que quem está a desenvolver este tipo de ensino é alguém que não tem a formação adequada para o fazer. E, portanto, isto leva a que todos tenhamos tido até agora uma grande tolerância à falta de qualidade, uma grande tolerância àquilo que é, nomeadamente por parte dos professores, uma grande dedicação, uma grande vontade de fazer e de continuar a fazer acontecer educação,
mas onde, sem sombra de dúvida, as condições técnicas estão longe de ser o desejável e mesmo o conhecimento para atuar nestes ambientes também está longe de ser o desejável. E, portanto, isto será as características que podem descrever aquilo que temos vindo a viver, um ensino remoto de emergência. E, do meu ponto de vista, é importante assinalar o conceito porque o que tenho visto acontecer nos últimos tempos, e permitam-me aqui a analogia a esta situação pandémica que vivemos, é de que este conceito pode e tem vindo a atuar como uma nova estirpe de ensino à distância que prolifera, cresce como agente infeccioso de rápida propagação que leva mesmo à promoção de tolerância à baixa qualidade e amplifica as resistências que muitos, nomeadamente decisores políticos, decisores institucionais, pais, diretores, sociedade civil no geral já têm em relação à educação à distância. E, portanto, importa indicar que o que temos vindo a viver realmente envolve em si práticas de qualidade, mas envolve maioritariamente práticas de limitada qualidade, mas que isto não pode ser entendido como educação à distância. E então, o que é que seria educação à distância? Eu trouxe-vos aqui alguns elementos em relação à realidade portuguesa, porque já vários pontos foram abordados pelo professor Luciano em relação à realidade brasileira e até mesmo partilhando connosco alguns dos escritos que tem sobre o tema, mas eu trago-vos a realidade portuguesa para equilibrar também aqui a representação dos países no evento e indicar-vos que hoje em dia, naquilo que é o nosso regulamento jurídico na área do ensino superior, nós temos uma clara definição do que é educação à distância. E ela envolve vários ingredientes que importa garantir. A preocupação com a interação e a participação no processo, sabendo que realmente estamos a falar de um ensino predominantemente ministrado, onde aprendente e ensinante estão fisicamente separados, e muitas vezes também os aprendentes entre si estão fisicamente separados, e onde importa envolver elementos de apoio a este processo. Portanto, não é um ensino que persista per si, ele requer equipas de apoio, tanto de natureza tecnológica como de natureza académica. Portanto, é sabido que é suposto ter estruturas de apoio. Ora, todos nós sabemos que nas nossas múltiplas realidades, estruturas de apoio é muito do que nos tem faltado nestes últimos tempos. Importa ter um desenho curricular ajustado a esta vivência tecnologicamente mediada e importa ter um modelo pedagógico que realmente identifique aquilo que são as guidelines de atuação para que esta experiência seja adequadamente proporcionada. E, portanto, seria neste domínio que deveríamos estar inscritos. Simultaneamente, eu queria partilhar convosco um trabalho que desenvolvi sobre este domínio e onde identifico que, se calhar, o próprio conceito de educação à distância, que tem sido muito difundido, tem sido muito utilizado, nomeadamente naquilo que são as legislações que os países têm emanado para tornar legal aquilo que se tem vindo a viver nos últimos tempos, é que o conceito de educação à distância, ele próprio hoje precisaria de ser ampliado. E a proposta que trago, ou que tentei desenvolver, não sozinha, portanto, fazendo aqui o devido crédito à equipa que comigo trabalhou, é de que os conceitos evoluem, não é? É de como a tecnologia evolui, também a espécie humana o tem feito e nós usamos os conceitos para representar realidades. E a realidade amplifica-se, enriquece. E o próprio conceito de e-learning, do meu ponto de vista, será aquele mais adequado para utilizarmos hoje em dia, face à realidade que temos à volta, e porque ele dentro dele, portanto, porque ele em si já contempla hoje aquilo que são práticas de educação à distância. E o que eu aqui vos trago de conceito para descrever e-learning será, então, um conjunto de práticas de ensino e de aprendizagem mediadas por ambientes online e tecnologias digitais, em certa medida, o que temos vindo a viver agora, mas onde dentro dele se acolhe simultaneamente tanto práticas totalmente à distância, como atividades de ensino tecnologicamente enriquecidas, como modalidades onde estas duas partes, primeira e segunda, se articulam com pesos obviamente distintos, mas onde elas se articulam em benefício mútuo e não só em justa posição. Isto para dizer que realmente, do meu ponto de vista, claro, este conceito hoje em dia amplificou-se e, portanto, do ponto de vista semântico, ele não pode ser mais entendido como um substantivo simples, não é? Como carro, cão ou casa. Ele é em si já um substantivo coletivo. Ele aglomera em si
outros substantivos, ou funciona aquilo que na nossa língua realmente se designa de hiperónimo, ou seja, uma classe de substantivos. E isto para fazer algum ponto de citação em relação aos conceitos que realmente hoje deveríamos estar a usar, aos conceitos que hoje deveriam estar em cima da mesa. E nestes conceitos, nestes dois últimos que acabei de enunciar, um por a literatura que tem contribuído para produzir, outro pela legislação, têm dentro dele um ponto muito importante para a educação hoje. Eu aqui indico para a educação online hoje, mas é porque, em certa medida, eu entendo que hoje a educação também tem que ser online. Portanto, seria negar que estamos em 2021 se não o fizéssemos. E o que realmente aqui estes elementos trazem em comum é esta noção que temos que deixar de entender que aprender online ou aprender com tecnologia é, sobretudo, processo autodidático. Não estamos já no domínio do autodidatismo, já não estamos na aprendizagem autodirigida das máquinas que realmente nos anos 60 procuraram estruturar estes conceitos, pelo menos tentaram, eles já existiam antes, pelo menos tentaram massificá-los, e pensar sobretudo no ensino onde realmente procuramos construir e levar à construção ativa e coletiva, portanto, de cada um ativamente, mas de cada um com os outros, daquilo que é o conhecimento. E sim, neste processo, a tecnologia em rede tem um papel fundamental na mediação didático-pedagógica do processo de ensino e de aprendizagem. E, portanto, é neste domínio que nos temos que centrar, é sobre isto que realmente hoje devemos estar a falar. Mas, olhando um pouco retrospectivamente, eu queria partilhar convosco aquilo que, do meu ponto de vista, tem corrido menos bem e aquilo que, em certa medida, conquistámos nos últimos tempos. E vou tentar ser ágil, porque realmente o tempo não trabalha a nosso favor. E do meu ponto de vista, o que correu menos bem nos últimos tempos, posso estar, em certa medida, a falar muito da realidade portuguesa, ou maioritariamente é perante ela que todos os dias reflito, não é? Mas talvez encontre alguma paridade, alguma parecência entre aquilo que enuncio e aquilo que se tem vivido internacionalmente. Ponto 1. Um grande desconhecimento institucional em todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior, de realmente sobre o que é que se está a falar, sobre o que é que deve ser este ensino à distância que se definiu e, maioritariamente, da parte dos seus decisores. Falando bem e depressa no nosso português, um conjunto de pessoas a decidir sobre o que não sabem e a legislar sobre o que desconhecem. Muitas vezes num sentido favorável, muitas vezes num sentido desfavorável, mas maioritariamente a decisão tem-se alicerçado muito no desconhecimento. Ponto 2, e isto realmente há pouco também foi sinalizado, o facto de estarmos em 2021 não encontra representação naquilo que é o parque tecnológico, o conjunto de tecnologia que realmente as nossas escolas têm ao seu dispor. Menos ainda nos serviços de conectividade, nomeadamente a internet, que existem disponíveis para professores e alunos. Acresce a isto não só a falta de equipamento e de serviços, mas, sobretudo, a competência para usar esses equipamentos e esses serviços. E neste domínio, do meu ponto de vista, é tão grave as limitações nas competências como é a assimetria, porque talvez na realidade portuguesa o que se note sobretudo é que há escolas, há instituições onde um caminho tem sido feito para desenvolver competências digitais, mas em que outras isso não acontece. E a assimetria é, do meu ponto de vista, um mal que temos que seriamente combater. Acresce a isso uma outra dimensão que pode estar associada à primeira, mas que advém do facto de nós termos tido uma ilusão até agora de que o aumento do acesso à tecnologia, a expansão do uso do celular, que tudo isto tinha criado nas pessoas hábitos relativamente estáveis de aprendizagem online. E o que realmente temos vindo a identificar é que isto não é verdade. Usar tecnologia para fins sociais, para fins lúdicos, não significa que nós saibamos usá-la produtivamente para aprender. E que se nós não sabemos neste nós muito global, as nossas crianças e os nossos jovens sabem ainda menos. E, portanto, não estávamos tão preparados para lidar com esta mediação absoluta do processo de ensino e de aprendizagem através de tecnologia como esperaríamos estar. Ou, dito de outra forma, os nativos digitais que tinham sido prometidos ainda não estavam dentro das nossas salas de aula.
Correspondendo então a esta última ideia, eu queria partilhar convosco aqui um trabalho que até foi feito por uma colega que muito prezo do Instituto Politécnico do Porto, e onde ela representa de forma aqui graficamente muito apelativa aquilo que são as competências normais ou expectáveis num estudante online, que na verdade se tornou a totalidade dos nossos estudantes durante um período muito intenso de meses. E importa notar que não só estas competências, isto que é o perfil do estudante online, não é o que impera nas nossas salas de aula, como também muita da literatura que nós temos ao dispor sobre o que é o estudante online, parte do pressuposto que este estudante online é um estudante, vamos dizer assim, voluntário, ou seja, que ele quer aprender online. E o que nós encontramos na nossa realidade, nestes últimos meses, foram estudantes que não queriam de todo aprender online, que este meio não era para eles a saída que tinham escolhido, foram obrigados a ter de trabalhar neste ambiente. E, portanto, até muito da literatura que nós temos sobre o que é que funciona adequadamente online, o que é que são fatores de sucesso para a aprendizagem online, tiveram como base na sua investigação perfis de respondentes que não se aplicam àquilo que tem sido a realidade atual. E, portanto, temos que perceber que estamos num cenário onde pouco sabemos sobre ele e não podemos entender que é direta a conversão da investigação na educação online para aquilo que temos vivido atualmente, porque não é. O cenário é outro. Este perfil de estudante não é o que realmente agora tem vivido em ambiente tecnologicamente mediado. E, portanto, assinalava estes pontos para indicar que, além da questão da inadequação do perfil, o que se tem vindo a verificar, e do meu ponto de vista correu relativamente mal, é uma replicação direta, uma transposição imediata entre aquilo que são as práticas presenciais e os ambientes online. E, portanto, a irreflexão muito determinada pela necessidade de responder a um imediatismo, mas esta replicação, do meu ponto de vista, é muito prejudicial. Eu trago-vos os dados portugueses só para assinalar isto, mas eu acredito que, até do ponto de vista dos colegas do Brasil, estes números não sejam assustadores, mas compreendam que a nossa dimensão é muito pequenininha, não é? Nós temos 10 milhões de habitantes, eu sei que São Paulo tem 22 milhões e, portanto, isto não é comparável, mas só para vos dizer que no primeiro confinamento português, portanto, quando a pandemia em Portugal se instalou neste sentido mais rígido, portanto, em março de 2020, identificou-se um uso daquilo que nós temos de tecnologia disponível para as universidades no contexto português. Nós usamos a plataforma Zoom, oferecida por esta entidade que aqui é indicada, oferecida entre várias aspas, a Fundação para a Computação Científica Nacional, e houve um aumento de 2.800% do uso desta tecnologia. E, portanto, é assustador o quanto todos correram a plataformas do webconferência para realmente dar as suas aulas. Portanto, isto é determinante naquilo que realmente é a representação das práticas que se têm vindo a utilizar, que merecem e precisam ser alteradas. Mas vamos olhar para um ponto mais favorável. Às vezes é angustiante olhar só para aquilo que correu menos bem. Eu acho que houve muita coisa que correu muito bem e eu gosto, sobretudo, de olhar para as lições que podem ser aprendidas e ampliadas. Acho que melhorámos seriamente naquilo que são os hábitos de aprendizagem online. Ou pelo menos ganhámos noção de que a tecnologia que temos ao nosso dispor também nos pode servir para fins que não são somente aqueles que usávamos antes. Por parte de professores, por parte de alunos, prioritariamente. De que houve, e esperamos nós que se amplifique, o nível de competências digitais por parte dos envolvidos no domínio da educação. No contexto português, nós temos agora em marcha o plano de transição digital, é esta a designação que se lhe atribuiu, e que procura exatamente usar este referencial europeu e que a professora Sara Trindade conhece de subeijo, não é? Portanto, faz parte também das suas investigações, e que é o referencial europeu para as competências digitais de educadores, que vai desde o pré-escolar, portanto, a educação infantil, até o ensino superior, e vamos procurar nos próximos 3 anos garantir que a totalidade dos professores portugueses, que são cerca de 144 mil, realmente incrementam-se ao nível de competência digital de acordo com estas 21 competências que o referencial preconiza. Já me disponho para, daqui a 3 anos, voltarmos a fazer esta conferência e trazer os novos dados sobre em que medida fomos ou não bem-sucedidos nesta intenção, também ouvindo aquilo que o Brasil procurou fazer neste domínio, desejando, obviamente, que algo se faça, porque o mundo precisa de atuar neste domínio. Além destes pontos, eu acho que ganhou também consciência de que realmente há necessidade de facultar acesso a equipamentos e serviços de conectividade à educação. Portanto, percebemos que não estamos a falar de luxos, estamos a falar de pontos fundamentais. Estamos a falar de pontos que são hoje
um requisito ao exercício da cidadania. Eu só consigo exercer a totalidade dos meus direitos, obviamente também dos meus deveres, enquanto cidadã hoje, se realmente tiver acesso a equipamento e se realmente conseguir usá-lo proficientemente. E além destes pontos, eu gostava de assinalar que também, da vossa parte e no chat, acharia muito interessante que enunciassem o que é que nas vossas realidades, nos vossos contextos, o que é que também entendem que se conquistou. Porque eu acho que temos que olhar para esta pandemia e perceber que temos que tirar coisas dela. Não pode ser só ela a tirar coisas de nós. E isto era para trazer então já uma ponte com aquilo que eu traria para terminar a minha fala, e que é sinalizar de forma sumária o que é que eu acho que podemos fazer com aquilo que aprendemos no último ano, sobretudo. E gostava de assinalar que eu acho que é muito importante a educação no seu todo, nos seus diferentes níveis, procurar sistematizar conhecimento. Portanto, a minha atividade é sobretudo na área de investigação e acho que não podemos viver realidades como estas, que nós esperamos todos que sejam irrepetíveis, não queremos voltar a vivê-la e não parar e olhar para o que vivemos e sistematizar conhecimento. Eu acho que realmente isto é uma responsabilidade que temos para as gerações futuras que nós não queremos que venham viver uma pandemia. É olhar para o que vivemos e escrever, documentar, sistematizar o conhecimento que adquirimos. Capitalizar os investimentos pessoais, institucionais, que têm vindo a ser feitos e levar realmente de forma, criar forma para ampliar, alavancar, fazer crescer estas conquistas que eu acho que são individuais, mas que são também muito coletivas. E eu gostava de indicar isto porque, do meu ponto de vista, o pior que poderia acontecer com aquilo tudo que nos tem acontecido era deixar que tudo ficasse como se nada tivesse acontecido. Mas eu gostava de assinalar isto dizendo ao mesmo tempo que se formos ler alguma da literatura daquelas situações catastróficas que inicialmente falei, como o furacão Katrina ou o encerramento das universidades, no meio dela conseguimos identificar situações onde, passados 5 anos, e se vai analisar os contextos onde realmente estas situações catastróficas aconteceram, poucas alterações realmente foram estabelecidas. Poucas ficaram realmente. E, portanto, eu acho que temos que lutar para que aquilo que agora se fez de muito bom, que eu acho que houve muita coisa a ser feita de muito bom, não se perca. E eu assinalo isto porque eu vejo imensamente representado nos discursos, nomeadamente dos nossos decisores, uma vontade e uma necessidade imensa de fazer com que tudo volte rapidamente à normalidade, de forma até muito irrefletida e muito de fuga para a frente. E eu acho que é importante pararmos e pensar que esta normalidade certamente tinha coisas boas, mas tinha coisas que não eram assim tão boas. E, portanto, nós temos de pensar que normalidade é que nós queremos voltar. Porque se ela tinha proximidade, se tinha afeto, se tinha harmonia social, em certa medida, em alguns países mais que noutros, mas se ela tinha pontos favoráveis, que são elementos essenciais à aprendizagem, ela também tinha muito atraso, muita desigualdade camuflada, muita impreparação. E, portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, o que temos que tentar fazer é ser capazes de dar ao ensino superior e portanto, de nível fundamental ou de nível médio, à totalidade do ensino, assim quisermos dizer, a oportunidade de reinventar com isto que temos vindo a viver uma melhor normalidade. E, portanto, termino agradecendo novamente a vossa oportunidade para terminar a minha semana aqui convosco, a pensar algo sobre o que temos vindo a viver nestes últimos tempos e que, para bem ou para mal, a todos nos une mais do que nos distancia. Muitíssimo obrigada. Professora Neuza, excelente, muito bom essa partilha e o que vem somar, né, com o que o professor Luciano já nos trazia em relação a uma vivência que estamos tendo no Brasil, mas que futuramente, talvez não tão futuramente, mas o que a gente vai vivenciar com esse ensino híbrido. Bem, eu preciso falar para vocês que o chat está bombando, a gente está tentando aqui se organizar, eu e a Sara, para colocarmos as perguntas e as questões que foram colocadas aqui pelos nossos participantes. Mas a Sara, a gente pensou em fazer 2 perguntas, num bloco de 2 perguntas para o Luciano, 2 perguntas para a professora Neuza,
e daí vocês fiquem à vontade, porque o tema realmente ele se interliga, então não tem jeito. Eu acho que a professora Neuza trouxe a temática da questão do conceito, que eu acho que as pessoas ainda fazem muita confusão sobre essa conceituação, e é importante, né, apresentar para quem nos assiste, bem, é importante trazer essa ideia de quem vai falar, de quem vai gerir sobre a EAD, seja quem entenda sobre a EAD, né, quem vai pensar a educação, seja realmente quem entenda da educação. Então, são temas realmente que são bastante transversais, eu acho que as perguntas vão se interligar aí para vocês dois. Fiquem bem à vontade para discutir. Sara? É isso, enfim, é a maravilha desta parte do mundo digital, que a gente tem que pensar exatamente nesta vertente positiva, e quer o professor Luciano, quer a professora Neuza também nos falar um bocadinho nisto, não pensarmos só no negativo. Enfim, há o suficiente disso da pandemia para nós falarmos, mas pensarmos no lado positivo e no que é que nós ganhamos com aquilo que vamos aprendendo. E uma das coisas que estes recursos digitais nos trazem é que possibilitam que nós vamos conversando em plataformas diferentes, e eu e a professora Ilka íamos discutindo aqui as duas numa outra plataforma, que as várias perguntas que estão a ser colocadas, na verdade, elas estão a ser colocadas à medida que o professor Luciano e a professora Neuza iam falando, mas elas servem para os dois, portanto, apesar de nós focarmos aqui, eu agora vou colocar ao professor Luciano algumas das questões, mas Neuza, à vontade porque aqui o interessante é nós irmos dialogando. Eu adorei aqui algumas das questões e fui tomando aqui notas, e eu vou começar com uma coisa que a Neuza disse agora quando terminava, mas até para ligar com uma coisa que o Luciano também falou no início, que é esta desigualdade, que a Neuza acabava de utilizar a expressão do camuflado, e que agora fica um bocadinho mais visível. E o Luciano falava nisso mesmo, nas desigualdades, nas preocupações que nós temos que ter com a questão de todos terem acesso à educação e dela ser pensada efetivamente para todos. E há uma pessoa, a Jacqueline, que está a assistir a este seminário de hoje, e ela foi logo uma das primeiras a colocar uma questão que falava precisamente nesta questão que tem a ver com as desigualdades também, e eu vou ler, porque eu tomei aqui a nota para não falhar, a preocupação com os alunos desprovidos financeiramente para usufruir das ferramentas tecnológicas e terem o acesso a um ensino de qualidade igualitário não deveria ser um caso de políticas públicas, e nós de facto falamos um bocadinho às vezes de que, eu própria também já tive noutros encontros, em que a pergunta que nos fazem é como é que nós asseguramos que isto é igualitário, não é? Que é inclusivo, que serve a todos. Eu confesso, e vou perguntar ao Luciano se ele também concorda comigo neste aspecto, que às vezes nós precisamos que as coisas venham de cima, nós podemos ir até um certo ponto, mas a dada altura precisamos que outros, que são os que nos governam, não é? Aqueles que fazem as políticas, e a Neuza sabe bem que nós cá em Portugal vemos isso exatamente a acontecer, e felizmente temos... não nos podemos queixar propriamente em relação a um esforço que há até, e a Neuza falou precisamente no esforço do governo português para empreender aqui uma capacitação digital dos professores, mas Luciano, esta é uma das perguntas que foram aqui colocadas. Outra pergunta tinha um bocadinho mais a ver, enfim, não tem tanto a ver especificamente com esta questão de conceitos, se falamos de blended, de e-learning ou de hibridismo. Eu gostei muito daquela, aliás, até me estava aqui a lembrar, quando o Luciano começou com esta discussão sobre a expressão ensino híbrido não ser a mais espetacular, de facto não é. Eu gosto muito mais de falar em educação, em geral, educação à distância, educação híbrida, porque a educação engloba mais coisas, não é? Não fica só presa ao ensino. Então eu adorei que o Luciano começou logo por aí a dizer que ensino híbrido não era a expressão mais fabulosa, porque ela parece um bocadinho redutora, mas esta pergunta da Josimar sobre como é que nós fazemos os alunos terem, sobretudo os mais pequenos, os mais jovens, ela fala mesmo nos que têm menos de 10 anos, tenham mais vontade, no fundo é um bocadinho mais a motivação para assistir aulas online. Eu acho que a gente pode pegar aqui, nesta pergunta da Josimar, um bocadinho se calhar a pensar exatamente como é que nós podemos pegar nas coisas boas que a educação digital, que estes novos recursos podem ter, nós hibridizarmos um bocadinho a educação, não o ensino, mas a educação, a aprendizagem, tudo no conjunto, como é que podemos eventualmente fazer, não futurologia,
mas pensar como é que pode ser útil para todas as idades, nesta lógica de nós aproveitarmos o que aprendemos. Eu estava hoje, por acaso, passei o dia todo a ler alguns textos sobre a educação em tempos de Covid, mas em que alguns dos nossos colegas já pensavam o que é que nós tiramos de ensinamentos daqui para a frente, o que é que a gente tira de bom do mal todo que aconteceu neste último ano, para uma nova educação, para, enfim, não sei se para hibridizarmos, se para blendizarmos, mas o que é que nós aprendemos, no fundo, não é? Lessons learned, o que é que vai para o futuro. Portanto, aqui, não sei, Luciano, se estou a fazer perguntas muito difíceis, mas dentro desta lógica de equidade, sobretudo, de pensar no futuro. No fundo, vamos conversar um bocadinho sobre como é que a gente pensa o futuro, não é? Porque já chega de pensar na pandemia, agora nós temos é que pensar no que é que levamos para o futuro disto. Obrigado, professora Sara. E só ressaltando, é uma honra estar aqui com a professora Neuza, eu acompanho o trabalho dela há muitos anos, uma cientista de altíssimo nível também, como vocês duas, Ilka e Sara, né? Realmente. Eu sou mais sempre da gestão. Eu tenho, lógico, uma carreira científica, mas a minha atividade focada sempre na gestão e trazer a produção científica de ponta para transformar a gestão, seja no meu nível micro, nas instituições de ensino que eu atuo, ou seja, no nível macro, falando de CNPq, ABED, Federação das Indústrias, tentando mudar o Brasil. Estou sempre nessa pegada, né? E por isso que essa questão dos alunos empobrecidos, eu escrevi até recentemente que nós nos vimos diante de um espelho digital. O que a pandemia é um espelho digital. E quando nós olhamos nesse espelho, a imagem que nós vimos não era tão bonita. A pandemia, ela tem trazido o pior das pessoas ou o melhor das pessoas, não tem meio termo. E para uma sociedade desigual como o Brasil, marcadamente uma sociedade que veio do escravismo, o país que mais traficou escravos no mundo e por mais tempo, um país marcado por extrativismo, e aí os portugueses têm uma certa responsabilidade nisso, né? Não vocês, é claro, mas nós temos um país de uma cultura que realmente, na lógica da mentalidade predominante, quem é pobre ou miserável é culpado por estar nessa situação. E aí nós temos aqui um sistema educacional que, como diz o meu orientador de mestrado, o professor Dr. Ladislau Dalbor, ele reforça a reprodução social. A escola ela é organizada para que as pessoas continuem pobres, continuem não críticas, continuem desiludidas da vida, e isso é terrível. E a pandemia, o que ela faz? Ela vem destacar isso que já estava presente, está presente na sociedade brasileira de uma forma muito agressiva. O Brasil é um país marcado pela violência, porque quando o empobrecido busca o seu espaço de uma forma ou de outra, às vezes não pelos caminhos adequados, o que ele mais encontra é violência, morte, assassinato. Então, nós temos realmente uma coisa gravíssima e que a pandemia, infelizmente, veio aprofundar. E aí, pensar a educação a partir desse momento traz algumas vantagens, sim, porque a partir da tragédia, a gente espera transformação. A partir da tragédia, a gente espera transformação. Uma escola diferente, uma escola focada na aprendizagem, uma escola que traga mais protagonismo dos alunos. E aí nós temos um fenômeno paralelo acontecendo. As dores da escola ficaram expostas, as feridas ficaram expostas, e aí nós temos um grande crescimento do número de edtechs, startups dedicadas a tentar solucionar uma dor ou outra da educação no Brasil e no mundo, e um recorde de investimento em edtechs, empresas de tecnologia na educação. E elas estão aí querendo ajudar a transformar de um jeito ou de outro. Foi lançado semana passada um relatório aqui no Brasil
das edtechs brasileiras, e o crescimento foi estrondoso no ano passado, tanto de investimento quanto no número de empresas. E, ao lado disso, novas escolas sendo criadas, novas faculdades sendo criadas dentro de novos modelos, fortemente imbricado no digital. Elas já nascem com uma nova arquitetura, já nascem com uma nova concepção. Então, está acontecendo uma ebulição de coisas novas aqui no campo educacional. Agora, quando nós falamos, e aí a Jaqueline lembrou muito bem, sobre o setor público, no ano passado, nós consideramos parte da nossa tarefa para enfrentar a pandemia. Na ABED, nós criamos um simpósio ABED de ensino híbrido na educação básica. Eu conversei com o secretário estadual de São Paulo, o secretário estadual de Educação de Goiás, secretário municipal de Educação de Florianópolis, várias cidades, da Undime. E, olha, nós temos gente muito boa na educação pública brasileira. Gente muito boa, gente muito competente. E se os nossos políticos se conscientizarem da importância que a educação tem e derem espaço para essa gente boa trabalhar, nós vamos fazer uma revolução muito rápida, positiva no nosso país. Tem muita gente boa na educação pública brasileira e gente dedicada. Até a professora Ilka, aquela cidade que nós fomos aquela vez, como é que é o nome no interior? Bacabal. Bacabal. Campus que a UEMA tem em Bacabal. Só quando eu fui com a professora Ilka em um trabalho da Universidade Estadual do Maranhão, em Bacabal, foi que eu entendi plenamente Paulo Freire. Quando Paulo Freire fala da essencialidade, da boniteza da escola. No caminho para Bacabal, tinha poucas coisas bonitas. Na cidade de Bacabal, também tinha poucas coisas que chamassem a atenção. Agora, o campus da UEMA em Bacabal é um brinco, é uma coisa linda. E quando nós chegamos lá, mais de 1.000 alunos e professores com sede e fome de conhecimento, gente muito boa. Então, essa noção da importância da boniteza da escola tem a ver com o seguinte: se a escola é bonita, você pode saber que tem um bom programa de capacitação, tem a valorização do professor, tem a valorização dos funcionários, tem a proteção e a valorização dos alunos, porque a escola é bonita. Ela não vai ser bonita por fora sendo feia por dentro. Então, realmente, tem a ver com o mover político, porque gente boa nós temos. E a Josimar, o desafio, né, do ensino online para a educação infantil. Você imagina, a educação infantil e as séries iniciais do fundamental. Gente, a professora Neuza destacou, gente, não é educação à distância, é ensino remoto, é uma outra lógica, precisamos definir os conceitos, porque eu escrevi de uma outra forma, sabe, professora Neuza? Eu disse, o que estão chamando de ensino remoto é uma educação à distância de péssima qualidade, que não teve planejamento, que não teve a capacitação, que não teve os equipamentos, que não tem o suporte. E aí não funciona. Então, aquilo que já seria desafiador, tendo todas as boas condições, que é fazer uma boa educação à distância para a educação infantil e séries iniciais ou fundamental, nesse momento virou uma coisa desesperadora. Quando falamos das classes mais empobrecidas, é um desastre. É trágico. Quando falamos das escolas privadas, as famílias tiveram que reinventar as suas relações. Sabe o que aconteceu? Quem se amava de verdade está se amando mais do que nunca. Sabe o valor um do outro. Quem não se amava tanto, divorciou. Aumentou o número de divórcio durante a pandemia. Porque, de repente, os pais e a família teve que assumir uma tarefa pedagógica, e nessa convivência que não é simples, porque uma sala de aula não é simples, as relações não são simples, a família se despedaçou por esse e por outros motivos. Então, não é simples, mas o que eu posso te dizer, Josimar, tente fazer o mais interativo possível, o mais lúdico possível. Deixe as crianças falarem, deixe as crianças brincarem. Tenha mais ênfase na brincadeira do que no ensino cognitivo mais tradicional. Já finalizando, hoje eu li uma matéria muito interessante de uma mãe de 63 anos que foi alfabetizada nesse ensino remoto
assistindo às aulas do neto dela, de 8 anos de idade. Uma avó, né? Ela foi alfabetizada assistindo às aulas online do netinho dela na escola. Então, também há boas possibilidades. É um momento complexo que vai exigir muita resiliência e criatividade nossa, com certeza. Então, já pegando, né, um pouco aí da fala do Luciano em relação à questão do conceito, né, existem algumas perguntas aqui que trata disso, e aqui, Neuza, no Brasil, você deve conhecer um pouco, ainda temos, né, Luciano, uma educação que ela é muito polarizada, a ideia de que o presencial é o que é de qualidade, e o à distância sempre foi aquele primo pobre. E no meio da pandemia, as pessoas fizeram realmente essa confusão de pensar a educação à distância ou o ensino remoto nesse contexto da educação à distância. E a primeira fala que eu vi do Luciano, a gente até chegou a discutir um pouco ali no chat, não, nós não estamos fazendo educação à distância, porque existe um modelo, né, ou algo pensado metodologicamente para a educação à distância. O ensino remoto, imprescindivelmente, seria a transposição do que era o presencial para tentar ali utilizar algo do digital. Em muitas escolas aqui no Maranhão, nós nem conseguimos usar nada do digital, porque realmente os alunos não têm acesso à internet, ainda somos o estado que tem ainda uma precarização muito grande em relação à inclusão digital. E aí tem uma questão que eu acho que é fundamental, que eu acho que tanto a Neuza quanto o Luciano, eles trouxeram, que é de pensar essa normalidade que existia antes dentro da educação, vista de um novo contexto, né, que pode até ser o normal a partir de agora para a educação, mas visto de um novo contexto, que aí são questões importantes que a gente discute, como a interatividade, que é imprescindível que tenhamos, mesmo que voltemos para o momento presencial físico, é impossível que a gente tenha aquela classe ali pensada, o professor como detentor do conhecimento. A questão de ter uma metodologia que possa ter uma intenção pedagógica, como foi falado no seminário passado pelo professor Romero Tori. E a pergunta que acho que a Silvia traz, ela vai muito nessa ideia de repensar o currículo para esse novo normal da educação. E ela pergunta assim, professores, não acha que o maior problema que tivemos para trabalhar remotamente com cursos cujos currículos foram pensados para o presencial e numa perspectiva ainda muito tradicional, sem pensar o contexto mais digital, ou até mesmo sem pensar, que aí é uma outra pergunta, Neuza, que um professor trouxe em relação à questão das ferramentas digitais, né? Como pensar, além do fornecimento das ferramentas educacionais para os alunos se manterem conectados, é imprescindível a capacitação de professores. Quais as perspectivas dos professores para uma educação do futuro? Eu até diria para uma educação do presente. E aí tem muito a ver com o que você fala das pesquisas hoje feito, né, ou tentado implementar muito das competências digitais docentes, né, um trabalho que eu já tenho feito a pesquisa do meu pós-doutoramento com a professora Sara, com o professor Antônio Moreira, na perspectiva do ensino superior, mas eu sempre penso que isso vai ser muito mais complexo de trabalhar com a educação básica, com os professores da educação básica. Então, acho que poderia falar um pouco mais dessa experiência de vocês aí em Portugal, porque eu acho que vocês já têm muito mais desenhado a questão da educação básica, pensando nessas competências, né, técnico-pedagógicas aí dos docentes. Obrigada, professora Ilka. Eu acho que são duas questões muito pertinentes e eu agradeço por terem escolhido essas, porque realmente o bate-papo tem estado muito ativo, é complexo escolher as questões. Eu vou começar pela primeira e realmente a colega, a professora que colocou a questão do currículo em cima da mesa para discutirmos, eu acho que ela tem muita razão. Sem dúvida que uma das principais razões pelas quais este modelo não tem funcionado tão bem será realmente por termos uma dimensão curricular que está pensada para o presencial. Mas eu, dentro da dimensão curricular, eu poria tanto os conhecimentos curriculares, os conteúdos, as unidades, as ementas, como poria o currículo oculto. Ou seja, aquela dimensão das práticas escolares, do sistema,
até a dimensão burocrática do sistema, que é muito difícil de materializar, mas que estruturam o dia-a-dia das escolas. Porque, efetivamente, se os conteúdos cada vez hoje são mais extensos e se é complexo desenvolver na totalidade esses conteúdos no ensino presencial, e isto piora numa situação à distância, onde não há condições para fazê-lo com qualidade, mesmo que houvesse já seria complexo, mas não há. Não só isso é muito difícil de fazer acontecer, como todas as práticas que estruturam a escola, que estruturam a regularidade das rotinas da escola, foram pensadas para o presencial. O número de minutos que uma aula contém, o horário da semana, tudo aquilo que o professor foi obrigado a cumprir, foi pensado para o presencial. E se assim essas práticas difíceis de materializar, eu acho que são as mais difíceis de mudar. Eu posso dizer-vos, por exemplo, no contexto português, nós tentámos nos últimos anos de compor um pouco o conceito de currículo, exatamente porque vivemos um processo de obesidade curricular. Os currículos tornavam-se cada vez mais obesos, nada se perdia, tudo se acumulava, e tentámos criar aquilo que designámos de aprendizagens essenciais. Aquilo que seriam os conteúdos centrais que deviam ser trabalhados nas diferentes unidades, nas diferentes disciplinas. Ao fazê-lo, criámos a oportunidade aos professores para realmente trabalhar aquilo que era essencial e desfocar-se daquilo que seria menos essencial. E, portanto, eu acho que, por exemplo, na realidade portuguesa, esta questão do currículo não se coloca tanto porque já há mais flexibilidade. Não só porque os currículos se esvaziaram, talvez não seja o conceito certo, mas realmente se identificou prioridades, como também temos mais flexibilidade. A escola pode ela própria, hoje em dia, desenvolver parte do currículo. Mas naquilo que são as outras dimensões que eu referi, aquilo que designei de currículo oculto, e obviamente a designação não é minha, mas que aqui indiquei como currículo oculto, isso não mudou. E isso é que vai ser muito difícil de mudar quando voltarmos ao presencial. E é isso que, por exemplo, não permitiu aos professores ter horário para preparar adequadamente as suas aulas. Foi isso que obrigou os professores a transferir e a transpor para aulas síncronas aquilo que poderia ser outra metodologia de trabalho. E, portanto, eu concordo plenamente com ela em relação a esta dimensão do currículo, mas amplio o conceito de currículo que está em cima da mesa. Porque o mais difícil de mudar nas escolas é o sistema. É aquela mudança macro que precisa de realmente acontecer. E isso vai ser preciso gerações para que a mudança aconteça. Eu acredito que a pandemia vai ter efeitos favoráveis, mas não vai decompor e compor de novo um sistema educativo. E é o sistema em si que ainda não percebeu que realmente não tem sustentabilidade. E eu reafirmo novamente, eu acho que o sistema, nesta dissonância com o que é o mundo real, nesta dissonância do que é o mundo empresarial, nesta dissonância do que nós hoje, sociedade, precisamos dele, é que precisa de ser recomposto de outra forma. E isso vai precisar de muitas pandemias para acontecer, com salvaguarda de que nós já percebemos com uma o que é que várias poderiam ser e devíamos aprender com esta. Em relação à outra questão que se liga mais ao que é que então deve ser esta capacitação dos professores e como é que podemos olhar um pouco o que é que queremos para o professor do futuro, eu acho uma pergunta brilhante que desde já indico que nenhum de nós tem resposta. No máximo, todos juntos teremos alguma perspectiva de resposta, mas nós estamos a viver um momento onde a única certeza que existe é a incerteza absoluta. Sabemos que o professor de ontem não nos chega completamente. Sabemos que o professor de hoje não se chega a si mesmo completamente. O professor hoje vive uma sensação de incompletude, de que não se basta, de que está sempre a correr atrás de um prejuízo, de que não responde a todos os fogos que à sua volta se instigam. E, portanto, nós só podemos realmente viver esta situação mais felizes e mais satisfeitos olhando para o professor do futuro. Eu acho que isso devia ser uma das nossas agendas. Pessoas que atuam na formação inicial e na formação continuada de professores. É que escola queremos de futuro e que professores essa escola precisa. Porque o único capital, eu vou dizer, capital social de uma escola, capital humano da escola é os professores. Os alunos são o melhor que a escola tem, mas que vem e vai, não é? Ainda bem que vem e vai. Mas o seu capital é aquilo que os seus professores têm. Uma escola para crescer precisa de investir nos seus profissionais. Uma escola de futuro e para futuro e com futuro
vai precisar de professores que se veem exatamente nesse mesmo futuro. Eu acho que no contexto português, e aqui eu tenho que até entender que temos feito um caminho muito sólido, nós temos noção de que precisamos fazer mais, mas não podemos negar que temos feito um caminho muito sólido. O projeto que agora se pretende estruturar no domínio da capacitação digital dos professores é um projeto em massa, é para todos os professores do país. E é um processo que vai ser gradual, pretende-se levar os professores a passar de nível em nível sem pular etapas, porque sabe que isto tem que se construir solidamente, não é? Não podemos construir casas em madeira. Sabemos que elas vão ruir com o tempo. Mas ainda assim, é um projeto que, sendo a 3 anos ou mais que venha a acontecer, é um projeto que não pode entender-se que quando finalizar, está finalizado. A tecnologia não vai parar à espera que as competências dos professores se desenvolvam para as acompanhar. O mercado tecnológico, a ciência, não pode parar à espera que a escola consiga lidar com ela. Porque nós, enquanto sociedade, precisamos que a ciência não pare à espera da escola. Pelo contrário, a escola tem que acompanhar a evolução científica e a evolução tecnológica, mas a escola são prioritariamente os seus professores. E, portanto, eu acho que isto é a nossa prioridade para os anos que se seguem. Fazermos com que as escolas respondam à sociedade que têm entre mãos e à sociedade que querem edificar. Isso só acontece com os professores. E agora, do ponto de vista prático, o que é que isso significa? Do meu ponto de vista, significa que os professores têm, por exemplo, que ter o seu horário reestruturado de forma completamente diferente. Se nós queremos que o professor em sala de aula não seja o instrutor que vai para lá debitar matéria, ele tem que ter tempo para preparar as aulas. O tempo dele deve ser para preparar. O tempo dele deve ser para dar feedback, para avaliar os trabalhos dos alunos. Porque se ele em sala de aula deixa os alunos trabalhar ativamente, então o tempo dele é só para estar ali a acompanhar as turmas. Todo o trabalho realmente árduo é o que ele tem que pensar antes nas atividades, é o que ele tem de estruturar e selecionar recursos, é todas as aplicações e software que ele tem que explorar a ver o que é que funciona bem. A maior parte do tempo de um professor que em sala de aula realmente é o professor que nós queremos para o século XXI, acontece antes da aula e acontece depois da aula. Então temos que mudar o horário do professor. Temos que criar espaço no horário do professor para ser um profissional em formação continuada, o que significa durante a semana, durante todas as semanas, tem que haver espaço obrigatório no calendário do professor para se desenvolver profissionalmente. Portanto, há dimensões práticas que volto a colar àquela ideia do currículo oculto que precisa de ser mudada. Não dá para estarmos à espera que o professor seja hoje diferente do que era há 20 anos ou há um século atrás, mas do ponto de vista oficial de quem gera o horário deste profissional, damos-lhe exatamente as mesmas condições. Não é viável. E estamos a querer que o jogo mude, mas não mudamos as regras. Não tem sentido. E, portanto, eu acho fundamental esta pergunta e trago apenas uma perspectiva de resposta, porque ela é uma pergunta, ela é aquela $1 million question, é a pergunta que nós temos que levar connosco. E eu acho que seria uma excelente questão para o próximo evento que a professora Ilka e a professora Sara vierem a organizar, porque ela é a pergunta que deve ficar em cima da mesa. Cabe-nos a nós desenhar o futuro. Queremos olhar para ele com um sentido prospectivo, então entendamos que ele é aquilo que nós conseguirmos que ele venha a ser. A responsabilidade é de cada um de nós, obviamente, também, mas é muito dos nossos decisores e é muito a influência da pressão que sobre eles desenvolvemos. E, portanto, eu gostava imenso de poder contribuir para continuarmos a pensar sobre as possíveis respostas para esta questão. É mesmo, Neuza, eu estou encantada a ouvir-te porque eu partilho em absoluto, e a Ilka também, e de certeza que o Luciano também, e as pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, nós vamos vendo o tempo a passar e já estávamos aqui a comentar, bem, enfim, temos que se calhar que encaminhar-nos para aquela parte final em que vos pedimos umas palavras finais para... nós fazemos este esforço, eu e a Ilka, porque temos 4 horas de diferença entre o Brasil e Portugal e felizmente, e para os nossos amigos que nos ouvem a partir de Portugal, são menos do que aqueles que nos ouvem a partir do Brasil, mas também a nossa dimensão geográfica, a nossa dimensão demográfica é menor. Mas temos sempre este cuidado de também não prolongar muito a sessão, porque é uma sexta-feira à noite,
para nós cá em Portugal, e portanto já estávamos aqui as duas a combinar, a discussão está excelente, e há aqui mais perguntas, e mais comentários, às vezes nem é tanto aquela coisa da pergunta oficial, mas são comentários que vão sendo feitos e que mereciam naturalmente que nós fôssemos conversando e articulando com eles. Mas Neuza, eu estou deliciada, porque nós temos colegas portugueses a ouvir-nos, e este discurso que estavas agora a fazer é aquele que eu partilho em absoluto, e que no fundo no Brasil, com as diferenças que há, mas há muitas semelhanças, e portanto os nossos colegas no Brasil também os partilham, e isto para nós as duas é mesmo uma alegria muito grande, para mim e para a Ilka, ver aqui a discussão a acontecer, e sobretudo, eu estava aqui a tomar aqui umas notas para não me esquecer, esta questão, por exemplo, da evolução, Neuza, eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o princípio da rainha vermelha, que é uma coisa da física, não tem nada a ver connosco da educação, mas tem, que é uma coisa que é, o princípio da física da rainha vermelha é que, eu não sei explicar a 100% o princípio físico propriamente dito, mas é algo como os sistemas têm que evoluir continuamente para acompanharem aqueles que os acompanham também, os co-sistemas com os quais vão evoluindo. E vem de uma fala da Rainha Vermelha com a Alice, de um livro do Lewis Carroll, que é a Alice através do espelho, e a fala e por isso é que nós fazemos muito bem o paralelo para a educação e para a tecnologia na educação e para aquilo que tu estavas agora a falar, que é, a Rainha Vermelha diz à Alice, estás a ver, aqui nós, para não sairmos do mesmo sítio, temos que correr muito. E se queremos ir a algum lado, temos que correr 2 vezes mais. E nós às vezes na tecnologia pensamos isso, e sobretudo na tecnologia e na educação, é que para nós conseguirmos acompanhar a evolução constante, parece que temos que estar sempre em corrida para acompanhar as evoluções. E isto da pandemia e aquilo que tu estavas a dizer é isso mesmo, nós estamos a aprender, estamos a evoluir para acompanhar aquilo que são as nossas necessidades. E eu não me esqueci de há pouco do teu reto para daqui a 3 anos fazermos um seminário em que vamos conversar. Portanto, nós estamos no 2º seminário, portanto daqui a 3 anos vamos estar no 5º seminário, pontos entre presencial e digital, entre esta relação em que nós temos que ter esta comunhão efetiva entre uma presença física e uma presença digital, e portanto daqui a 3 anos vamos combinar, vamos estar todos aqui presentes e vamos conversar um bocadinho mais. Nós cá em Portugal podemos fazer um reflexo sobre o que é que aconteceu nos últimos anos, no Brasil a mesma coisa, e podemos fazer um balanço. Portanto, Ilka, fica já aqui, nós comprometemos a daqui a 3 anos continuarmos e estarmos nestas reflexões, porque isso é efetivamente muito importante, é nós darmos continuidade a isto. E agora estamos a falar em termos de pandemia, mas nós temos que pensar no pós-pandemia, efetivamente, e nestas questões. A Jacqueline voltava a dizer aqui no chat, é importante a questão das políticas públicas, e nós não nos podemos queixar muito cá em Portugal, porque temos um governo que tem procurado, efetivamente, que haja um projeto, e é um projeto que até vinha antes da pandemia, que agora, enfim, naturalmente teve que sofrer as suas adaptações, porque sim, porque estávamos num contexto completamente diferente, mas esta tua pergunta há pouco, de a que normalidade é que nós queremos voltar, é muito importante, e deixava-nos novas reflexões. A Ilka vai falar agora aqui um bocadinho também, fazer aqui um apanhar final, mas nesta lógica de vos dar também um bocadinho mais a hipótese de falar um pouco, porque vocês é que são os convidados, eu falo para aqui, ponho-me a falar e depois não me calo, mas é para vos ouvir a voz. Eu só tenho que dizer é que, claro, que nós convidamos os nossos amigos, convidamos quem nós conhecemos, mas é para nós as duas. Eu sei que falo pela Ilka, que ela a seguir vai falar e vai de certeza continuar aquilo que eu estou agora a dizer, mas para nós é muito importante ter a Neuza, ter o Luciano, que perpetuam aqui um discurso que para nós é muito importante. E as reflexões que vocês os dois tiveram aqui hoje sobre a temática que nós tínhamos destinado para o seminário de hoje foi espetacular mesmo. Claro, são nossos amigos, sim, mas são 2 pessoas que nós já sabíamos que iam ser fabulosas no discurso que iam ter sobre este tema, portanto, nós temos uma expressão portuguesa, a Neuza conhece muito bem, eu não sei se no Brasil é muito familiar, mas nós às vezes assim, em forma informal dizemos amigo é amigo, conhaque é conhaque. Mas nós sabíamos que a Neuza e o Luciano são nossos amigos, são nossos colegas, mas iam ser fabulosos
neste discurso deste tema que nós tínhamos para a nossa sessão de sexta-feira à noite, do dia 23 de abril. Por isso, Ilka, mais umas palavras e depois vamos deixá-los, pelo menos, terem efetivamente um discurso que é para eles que nós aqui estamos, não é para nós as duas, mas pronto, eu não me calo, mas Ilka, continua. Não, imagina, Sara, eu acho que eu preciso fazer realmente minhas as tuas palavras, eu acho que pelo próprio momento do chat, né, as reflexões que foram pertinentes estão todas aqui apresentadas pelos participantes, falando de reflexões que realmente farão diferença no contexto do que foi proposto esse seminário. Eu vou fazer uma cópia dessa fala da Sara, dizendo aqui, Luciano, que amigos é amigos e tiquira é tiquira, né? Então, para quem não conhece, tiquira é uma bebida típica do Maranhão, e a gente tem muitos maranhenses aqui, mas, bem, a gente precisa agradecer vocês, essas reflexões, elas fortalecem muito o desejo de continuar realmente pensando sobre essas ideias. Eu acho que muito do que o Luciano trouxe nessa perspectiva do ensino híbrido, e talvez pensar esse ensino híbrido com um modelo que possa realmente focar nesse aprendizado, e daqui a pouco a gente não falar do ensino híbrido, mas falar dessa educação híbrida que vai estar em todos os níveis da educação do Brasil e também de Portugal. Quando a gente pensa no governo brasileiro, é melhor a gente não falar nada, é melhor a gente realmente pensar que a gente está fazendo algo, né, mesmo que às vezes seja pontuais em determinados locais do Brasil, já fazem diferenças enormes, né? Nós não temos dúvidas da desigualdade que ficaram acirradas com a pandemia, nós vamos ter que correr atrás de um prejuízo muito grande, né? Eu acho que no mundo inteiro, mas quando essa realidade vem para países menos desenvolvidos, isso com certeza, países que foram escancarados, essa desigualdade social, essa exclusão digital, com certeza para a gente vai ser muito mais difícil, mas penso também que é um aspecto de se pensar num contexto muito mais amplo da educação. Estamos falando, sim, de uma educação à distância, que é uma modalidade, estamos falando, sim, de um ensino híbrido, que é o que ganha mais corpo no Brasil. Espero que tenhamos aí uma percepção diferente do que a gente precisa para a educação do Brasil pós-pandemia, mas nesse contexto amplo nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um contexto onde a gente precisa pensar como Paulo Freire mesmo, a educação humanizada, de pensar pessoas, de pensar o que é necessidade, o que é importante para esse aprendizado, e são reflexões como essa, são discussões como essa que fazem os nossos participantes que aqui estão, e são diversos, né, são alunos, são pesquisadores, são professores, a pensar junto com a gente, a unir forças para daqui a 3 anos a gente mostrar o que fizemos de diferença, o que tivemos de transformação nesse momento que estamos vivendo da pandemia, mas que também o Luciano nos traz de transformador para a nossa educação. Então, deixo realmente para que vocês façam essa fala final, né, agradecendo muitíssimo a todos que estiveram conosco até aqui, né, já queríamos convidar para a próxima semana, inclusive os nossos palestrantes, vamos falar sobre competências digitais docentes, então é uma discussão que se amplia, né, com essa que já tivemos hoje. Então, todos estão convidados para, na próxima sexta, finalizarmos o segundo seminário, vai ser o terceiro momento do seminário, né, pontes entre o presencial e o digital, mas esse presencial a gente considera que é a presença do físico, mas também daquele analógico que se conecta com o digital, e principalmente as pontes que nos ligam para diferentes contextos da educação. Então, professor Luciano, fique à vontade, depois passamos à professora Neuza. Só ressaltar, né? Para mim, realmente é um aprendizado e uma honra, né? Eu tenho uma admiração pela professora Ilka muito grande mesmo, ela sabe disso. Aqui no Brasil é uma coisa rara, gente como a professora Ilka, gente que domina tanto o campo científico, como também o campo da gestão e da gestão pública em prol da população brasileira. Então, é algo muito especial, né? Como diz aquele conjunto Teatro Mágico, é uma pessoa rara, né? E também com a professora Sara e a professora Neuza, que a gente acompanha o trabalho há tanto tempo
e sempre um trabalho de altíssima qualidade, muito comprometido, muito engajado e ajudando a gente aqui a poder avançar. Eu queria deixar uma frase para vocês e para os outros participantes de um livro que me impressionou muito recentemente, do Ailton Krenak. Ele lançou esse livro, ele disse que é um pequeno livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E ele diz assim, uma frase que eu gostei muito, ele fala: quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Nós estamos atravessando um momento de luto, um momento de sofrimento, um momento de muita dor. Todos nós perdemos pessoas queridas, e cada dia parece que perdemos mais. E realmente respirar não é uma tarefa fácil, nem para quem está internado, nem para quem foi perdido, e nem para nós que estamos aqui tentando ajudar a elaborar um novo futuro para a educação. Mas eu creio que enquanto nós tivermos gente como a professora Ilka, a professora Sara, a professora Neuza, a gente pode ter esperança que esse futuro nós vamos dar conta de melhorar e poder melhorar a situação, especialmente das nossas crianças, nossos adolescentes, dos adultos, né? Nós estamos no Brasil com 32 milhões de pessoas entre desempregados, cronicamente desempregados, e aqueles desalentados que nem se dispõem mais a buscar emprego. E muitos desses com diploma, só que estão com formação que não acha espaço no mundo do trabalho, justamente porque a formação está desalinhada do mundo da sociedade da informação. Então, nós temos uma tarefa grandiosa pela frente. Quero, sim, lembre de mim daqui a 3 anos, para a gente poder estar junto, se Deus quiser. Vai ser muito bom. E, professora Neuza, dá um beijo muito forte nesses 2 nenéns que tem aí, viu? Aperta eles bastante, que é um privilégio, viu? Muito bom. Muito obrigado. Muito bem, então acho que cabe-me a mim aqui estas últimas palavras, e elas são de agradecimento para o desafio que me lançaram e que foi mesmo um desafio pela dinâmica familiar, pela hora em Portugal, não é? E fico muito feliz por ter respondido positivamente, porque sem dúvida que trouxe-vos menos do que aquilo que levo comigo deste evento, pelo brilhantismo com que o organizaram e também pelas ideias trazidas pelo professor Luciano, todas elas em embrião e que agora todos vamos ter que ler com o devido cuidado, não é? Portanto, está aqui muitos pontos que merecem da nossa parte de reflexão posterior e, portanto, eu agradeço sobretudo por isso. A minha fala final vai para aqueles que, do meu ponto de vista, são parte dos heróis anónimos que esta pandemia trouxe ao de cima, que são os nossos professores do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do nosso ensino nesta totalidade, porque eu acho que nos últimos anos eu tenho visto, tenho encontrado, tenho tomado contacto com cada vez menos aquele perfil de professores que todos nós advogamos que a sociedade já não precisa mais. E nestes últimos meses, então, eu não encontrei nenhum. Eu acho que os professores todos, enquanto classe profissional, fizeram tudo o que podiam, tudo o que não podiam, e salvaram muitas vidas naquele sentido verdadeiro da palavra, porque nós não somos só corpos respirantes, não é? E, portanto, a minha palavra vai para eles de agradecimento, de valorização e de alento, porque eu acho que se há uma coisa boa também que a pandemia nos porá em cima da mesa de forma muito transparente, é o valor social da classe profissional. Eu acho que os professores nos últimos anos tinham perdido algum do mérito e do reconhecimento social desta classe, e eu acho que estes últimos meses alimentaram esta valorização do professor enquanto ator social e responsável pela sociedade que cada país edifica. Temos que acarinhar melhor os nossos professores, sem dúvida, mas esta pandemia mostrou-nos que isto é uma verdade para fazer a cada dia. E era para com eles que eu gostava realmente de deixar o meu
muito obrigada por o que fizeram por cada um dos nossos alunos. Acho de um brilhantismo de nível hercúleo. Fico-vos eternamente grata, também pelos 2 pequeninos que tenho aqui em casa e, portanto, que me trouxeram ainda mais uma demanda pela necessidade de criar um sistema educativo que eu acho que eles merecem e que eu quero que seja público. Eu quero que eles tenham acesso a uma escola pública que realmente os capacite para o mundo que eu não sei o que é. Eu não quero ter que trabalhar no ensino privado para lhes dar as melhores condições. E, portanto, eu acho que temos todos aqui que realmente lutar por um bem que é comum e que é materializado no dia-a-dia pelos nossos professores. Portanto, a cada uma de vocês, porque fazem parte deste grupo, a cada um dos nossos ouvintes, que eu acho que se em Portugal, se estão a esta hora a assistir ao evento, garantidamente são professores, e no Brasil, porque acredito que também grande parte deles o serão. Fico-vos eternamente grata. Muito obrigada. Acho que é isso, né, professora Sara? Nós agradecemos imensamente e queríamos realmente dizer que somos gratos por ter amigos, conhaques, Tiquira, Jesus daqui do nosso lado, mas principalmente por ter profissionais tão sérios e competentes que pensam uma educação de qualidade. Nós vamos fechar por hoje. Vamos deixar a indicação de que na próxima sexta-feira temos a última sessão deste segundo seminário Pontes entre Presencial e Digital. A professora Ilka já mencionou que vamos ter dedicado mais em concreto à questão das competências digitais docentes. Enfim, todos estes temas estão sempre articulados, portanto, eu e a professora Ilka vamos desenhando este seminário de uma forma assim meio informal, mas por temas que nós achamos que são importantes, mas necessariamente eles todos se articulam uns com os outros. Portanto, já hoje nós falamos aqui em algumas questões que tinham a ver com o que se falou na semana passada, com o que se vai falar na próxima semana, com o que eu não resisto a mencionar, que foi já o ano passado, que nós falámos sobre gamification, por exemplo, falámos sobre questões mais de design instrucional, por exemplo, entre alguns temas daqueles que foram no ano passado. Nós estávamos hoje à tarde as duas a falar até na sessão do ano passado e estávamos a lembrar dos temas e muitos outros vai haver para o 3º seminário, para o 4º seminário, para o 5º seminário. Vamos fazer depois em forma mista, em forma presencial, porque esta pandemia, entretanto, vai-nos deixar permitir ter sessões presenciais, porque, claro, é fabuloso estarmos com o professor Luciano. Eu acho que estive com o professor Luciano no ano passado, não é ele, que estivemos todos juntos. 2019 estivemos em Florianópolis. Eu acho que sim. É ridículo, eu já não me lembro da última vez que eu fui a Lisboa, a professora Neuza está em Lisboa, eu já não me lembro da última vez que fui à cidade de Lisboa, mas nós havemos de ter os encontros presenciais que vamos fazer, e isto que foi uma ideia, eu não resisto aqui a fazer este fechamento, e é ele que ainda há de falar um pouquinho mais agora, só mesmo para terminarmos, porque nós as duas gostamos de ir articulando a conversa uma com a outra e com os nossos amigos, com os nossos convidados, mas nós começámos numa ideia em pandemia, no início da pandemia, no ano passado, mas já comentámos as duas. Agora isto é para o ensino presencial e para as conversas presenciais e para os encontros presenciais, e nós vamos esperar que no próximo ano possamos estar, ou vai ser em Coimbra, ou vai ser no Maranhão, mas isto vai continuar, de certeza, porque aquilo que hoje o Luciano e a Neuza nos trouxeram são discussões super importantes, reflexões que se articulam com outras que nós vimos fazendo e que é importante nós pensarmos nisto. Eu e ele que pensamos num seminário entre os dois países, porque pensem algumas pessoas que é diferente Portugal do Brasil, não é. Nós temos as mesmas preocupações, temos as mesmas dificuldades, a única questão é a nossa dimensão. Portugal é mais pequenino, o Brasil é maior, o Brasil é quase um continente, mas as nossas preocupações são todas as mesmas e, portanto, as nossas reflexões são necessariamente as mesmas, e por isso é que nós, eu e a Ilka, trabalhamos muito bem as duas juntas, com outros colegas nossos também, e por isso é que achamos sempre que este seminário ia ser fundamental, e nós tivemos
muita gente a assistir, tivemos milhares de pessoas a ver os vídeos e é importante para nós perceber que aqui com os nossos amigos, com os nossos colegas, com estas pessoas que trabalham, que pensam, que estudam todos estes assuntos, que conhecem isto efetivamente, percebemos que nós deixamos aqui um pequenino contributo humilde de reflexões que são fundamentais nos tempos que correm, mas a pensar no futuro, porque isso é que é o importante, é nós pensarmos no pós-pandemia e voltamos a repetir, Ilka, não é? Pontes entre presencial e digital. Ilka, fecha aqui a sessão de hoje, mas com esta indicação da próxima semana temos mais, portanto tem que assistir na próxima semana também. Gente, eu queria realmente agradecer e dar boa noite à Neuza, que já está aí, já quase, né, caindo a Sara de sono, porque realmente já estamos aí há 4 horas a mais, o que? São 22 horas? 23? 23 horas. Então, Luciano, um beijo enorme. Gostaria de agradecer o Ricardo e a Márcia, né, que foram os nossos intérpretes. Muito obrigada mesmo, vi que algumas pessoas também parabenizaram e a gente está dando esse foco também com um processo de acessibilidade, né, das nossas palestras. Então, muito obrigado, Ricardo e a Márcia. Boa noite. Obrigado, gente. Parabéns. Boa noite. Fica